Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Jesus e vocês estão no canal Desaparecidos. No episódio de hoje de Depois de Desaparecidos, né, que é uma série que nós temos aqui em que a gente volta a conversar com familiares que participaram da primeira temporada do programa Desaparecidos no canal ENI, a gente volta a conversar com as pessoas para poder saber o que aconteceu de lá para cá, né, o que mudou no caso. E hoje a gente vai contar a história de um rapaz que saiu de casa de moto, saiu para trabalhar, saiu com um amigo, e depois desse dia, isso lá no ano de 2008, nunca mais foi visto, tá? E sua mãe, obviamente, até hoje está procurando e ela está aqui com a gente, mas a gente vai contar essa história daqui a pouco, depois da vinheta. É isso aí, depois de Desaparecidos, estamos no ar, então espero que vocês já tenham se inscrito no canal. Se não fez ainda, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Depois curta esse vídeo também, deixe o seu comentário e ative o sininho para que você possa receber notificações todas as vezes que a gente subir novos conteúdos aqui no canal. Ok? E hoje a gente vai contar a história de um rapaz que saiu de casa em novembro de 2008, né? Saiu com um amigo de moto e desde então ele nunca mais foi visto e não foi encontrado, e sua mãe procura por ele até hoje. Hoje a gente vai conversar com a Lucineide, mãe do Felipe Damasceno. Você já deve ter visto essa história por aí, já deve ter visto cartaz, né? Tem cartaz do Felipe em shopping, tem cartaz rodando por aí em vários produtos, objetos, em vários lugares, e também nos canais, nos programas de TV e etc. E a gente volta a falar com essas pessoas para saber o que mudou nos últimos 7 anos, né? O caso andou, aconteceu alguma coisa, surgiu uma pista nova, então por isso que a gente volta a falar com essas famílias para ver o que aconteceu nos últimos 7 anos. E por isso que a gente está aqui com a Lucineide, com a sua velha camiseta ainda mesma, né? Mesmo. Não aparta dessa camiseta de jeito nenhum, camiseta do Felipe. E essa mesma foto foi a foto que eu vi no Shopping SP Market, não é? Isso, essa foto que é a progressão. Primeira progressão que foi feita quando o Felipe desapareceu, passa 5 anos, aí é feita uma progressão de como ele poderia estar hoje. Sim. Né? E aí a gente fez aquele trabalho do SP, que lá é no Shopping SP Marketing, para quem não está aqui em São Paulo, não conhece, é um shopping que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. Isso, o mais próximo de casa, onde todo mundo dali do nosso bairro, próximo, vai naquele shopping, passa por aquele estacionamento, mas infelizmente nenhuma pista, nenhuma notícia, nada. E agora. Aquele shopping, eu acho que ele é o mais próximo de lá de onde Sim. vocês moram, dali de onde o Felipe desapareceu, Sim, né? ele é o mais próximo, depois vem o Interlagos. Ou seja, depois o pessoal da região ali, se quiser ir no shopping, aquele é a primeira opção, né? É o primeiro. E nenhuma pista. Tem fotos do Felipe no metrô, no trem, em vários lugares, mas ninguém tem pista de nada, ninguém diz nada. É um mistério. Tá, antes da gente chegar nessa parte, eu quero saber como que tá a Neide, como que a Lucineide tá, o que mudou para a Lucineide na vida, a saúde, tudo nos últimos 7 anos, porque a gente sabe que algumas mães, e o seu não é o caso mais antigo, né? Tem outros casos que tem muito mais tempo aí, e que as mães sofrem muito, né, durante esse período. Como que tem sido esses últimos anos para você? Ou esses 13 anos, né? O Felipe desapareceu em novembro de 2008, vai fazer 14 anos agora. Isso. Né? Como que você tá? A Lucineide, a mãe do Felipe, nesses últimos 7 anos, eu tenho procurado muito o Felipe, porém, há quase 5 anos, eu comecei com um problema que eu acho que você mesmo lembra quando você foi fazer o primeiro trabalho, que eu estava com aquele problema da perna, do joelho, né, que era um reumatismo, e continuou, e fibromialgia. Depois disso, a gente começa a ter certas coisas que a gente não imagina, perde o sono. Fora isso, tem as doenças que vêm por conta do desaparecimento, você fica com a sua mente doente, né? Você já não dorme, você não se alimenta direito, você procura, bate em vários lugares, você não tem resposta e você se cobra. O porquê que você não encontra um caminho para encontrar uma pista, uma resposta, alguma coisa. E hoje a Lucineide é uma pessoa que está com bastante problema de saúde, não são poucos, mas assim,
eu estou lutando, né? Agora, uma coisa que eu acho engraçado, que eu nunca tive na vida, é alergia. Até alergia eu tô tendo. Então, são coisas que você trata uma situação, né? No caso, eu comecei com, como eu disse, né? Com reumatismo, depois fibromialgia, continuo fazendo tratamento. Agora pneumonia, depois de pneumonia, um problema que é a alergia, que eu não sei de onde ela saiu, né? E você fica se perguntando, por que de tudo isso? Porque a sua mente está doente. Você já começa a não ter mais alegria nas coisas. Você tenta, você conversa, você brinca, mas para disfarçar algo que está te consumindo. Por quê? Porque você tem um esposo, você tem filhos, você tem netos. E eu dou graças a Deus a isso, porque são as minhas, como é que eu posso dizer, é o meu alicerce. Quando meus netinhos me dão um abraço, nossa, é como se eu estivesse me renovando, sabe? Tem o Gabriel, que é o menorzinho, que eu sempre falo para ele, dá um abraço pra vovó ficar boa, sabe? Aí ele me dá aquele abraço bem gostoso, ele tem só 5 anos, e às vezes eu paro e penso, meu Deus, será que aonde o Felipe estiver, ele já tem netos para trazer para mim? Então a gente fica em muitos questionamentos de onde, por quê e por que não, e a sua mente não descansa. Você deita, mas você não dorme. Aí você se pergunta, mas por que você não dorme? Você não toma remédio? Toma, só que é um sono que não é um sono que o teu corpo está buscando aquele descanso. É um sono que o remédio te proporciona. Então é um sono que você tem sonhos besta, que você fica naquela... É como se fosse uma briga com o teu cérebro. Você acorda mais cansada, mas você tem que levantar porque você não pode desistir. Você tem que continuar. E já faz uns meses que eu não estou bem, peguei 3 Covid. Você pegou 3 vezes? 3 vezes Covid. Talvez seja por isso que hoje eu estou bem debilitada, fraca, vamos dizer assim, né? O corpo. Porque é um negócio muito ruim, né? Quem teve sabe que não é fácil. Mas eu sempre falo que eu tenho que ficar firme porque eu tenho que achar o meu filho. Não importa se vivo ou se morto. Eu preciso achar o Felipe. Essa é a pior parte para mim, porque conversando com outras mães, e eu tenho outras entrevistas que a gente fez aqui, já falei, né, aqui, que eu ouço isso de vocês, é uma coisa que eu nunca imaginei ouvir de uma mãe, né? E para vocês verem o nível de estresse e de inconformismo com essa situação, que chega num ponto em que a mãe fala isso, sabe? Ela fala, eu quero encontrar meu filho pelo menos morto. Ou seja, ela já se adaptou, já se acostumou com essa ideia, mesmo que não seja real, mesmo que numa outra situação fosse uma ideia totalmente absurda e mãe nenhuma, né, gostaria de ver isso, mas tamanha é a dor, né, e o sofrimento, a espera, a angústia tal, que você só queria resolver isso, né? Sim, porque quando eu falo que eu quero achar o Felipe vivo ou morto, eu falo assim que 50% ele está vivo, 50% ele não está mais. E os meus 50% de eu achar o Felipe, quando eu digo eu, é porque somos nós mães familiares que buscam encontrar os seus filhos. Nós não temos ajuda sim, de um trabalho como o seu, de outros, que nos proporciona levar a imagem dos nossos filhos para tentar encontrar. Mas dos governantes, não. Então, esses 50% eu já esgotei, eu não tenho... talvez seja isso que está me fazendo ficar doente. Porque eu olho para trás e falo, meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo, os mesmos caminhos, porque eu já fiz vários. Não é a primeira vez que eu digo que eu já fiz outros caminhos, os mesmos caminhos. Os primeiros passos que a gente tem, na hora que a gente acha, aconteceu um acidente. Você vai no hospital, no IML, primeiras coisas. E depois você vai nas delegacias, que pode ter acontecido um acidente, né, de como ele estava de moto. Aí as pessoas vão dizer, nossa, 16 anos de moto? Sim, 16 anos de moto. Porque eu sempre pensei que é melhor ele na moto dele do que na moto de alguém, por ele ter 16 anos e não poder andar de moto. Então ele tinha sim uma moto. E eu lembro que você me tinha dito que ele na época estava feliz da vida com essa moto, sim, né? Porque era o sonho dele, ele tinha acabado de adquirir, não era? Sim, e aí o sonho dele era fazer os 18 anos para tirar a habilitação, né? E fazer tudo certinho. E
Esses caminhos eu fiz, nada. E o pior de todos é o IML, que você tem que se deparar ali com muitas situações difíceis, que você olha, eu acho que não teria necessidade de nenhum ser humano passar por aquela situação, de olhar cadáveres, de olhar fotos extremamente horríveis fortes, de se ver, sabe? Procurando um filho. Isso é você matar uma pessoa todos 6 meses. Porque hoje eu não vou mais todos 6 meses por conta da minha saúde. Não consigo mais. E até porque há 7 anos atrás, eu fui no IML, onde eu vi um menino numa sexta-feira santa, nunca vou me esquecer. E o menino era exatamente igual ao meu filho. Só não era o rosto, porque estava todo estragado já de putrefação, né? Sim, estava em estado avançado de decomposição. Sim, mas o corpo era o Felipe. Até hoje eu tenho isso na minha mente. Peraí, você viu esse corpo no IML? Sim. Foi feito algum exame, algum teste, alguma coisa? Então, como era uma sexta-feira santa, eu e meu esposo, eles me mandaram voltar para casa, esperar na segunda, porque era feriado, aí tinha a pessoa que era, né, responsável por aquele espaço, estava de folga. Então eu fiquei o sábado e o domingo chorando, me lamentando. Quando foi no domingo, exatamente 00:01, alguém me ligou e falou que se eu era a pessoa que ia no IML no dia seguinte. Falei que sim. Aí ela disse que não era para eu ir porque aquela pessoa estava com documento, só que ela não estava com documento. Ela estava sem nenhum documento. Então existiu ali uma contradição. Tá, mas eles falaram que a pessoa estava com documento e tipo... Depois. Ela foi identificada já e não, outra... Só. E ficou por isso mesmo. Então até hoje eu tenho essa dúvida, porque eu tenho certeza que se aquela pessoa estivesse realmente com os documentos, eu não teria ido para casa era isso que eu pergunto. Com essa interrogação. Não, mas não era nem isso. A pergunta é, se aquela pessoa que foi encontrada, que estava lá, foi encontrada com documento, por que te chamaram para você ir lá? Pois é, não sei. Teoricamente não seria da sua família. Exatamente, né? Mas é aí onde eu falo para você que os anos passam e nada acontece. Se existisse aí um banco de dados, vamos dizer assim, né? Uma interligação entre uma delegacia, o IML, um hospital, nós, familiares ou mães, não precisaríamos ir a um IML, a passar por tanto sofrimento, que é você ver ali um corpo e você procurar um detalhe do teu filho quando aquele corpo já está numa situação horrível de se ver. Desculpa te perguntar isso, sei que você não quer reviver essa memória, mas teve algum, já que não era possível identificar pelo rosto, existia algum outro elemento no corpo, algum outro detalhe que te fazia crer que aquele era o Felipe? Sim, a orelha e a perna. Por quê? Porque eu conheço meus filhos, eu não sei porquê, mas é a orelha e a perna. Ou os dedos. Mas existia algum detalhe na perna, não, uma cicatriz? É só alguma coisa? Eu não sei desenho explicar. Da orelha mesmo. A orelha, é uma coisa minha com eles. A orelha eu consigo identificar os meus meninos e pela perna. Eles podem estar onde for, se eles estiver de bermuda, eu sei que são eles pela perna. Pela perna. É uma coisa que, sabe, e eu fiquei triste porque se é o Felipe, por que eu digo se era o Felipe? Porque a gente que procura nossos filhos sabe do que a gente está falando, sabe do que a gente vê, do que a gente encontra na nossa estrada de busca dos nossos desaparecidos. Eu fico olhando assim e fico pensando, se era o meu filho, eu vou viver o resto da minha vida procurando, porque essa pessoa, no caso, estava sem um documento, mas me falaram que 3 dias depois, sim, ele tinha uma identificação. E você perguntou qual era essa identificação? Perguntei, ela disse que isso não era um assunto para mim, apenas não era o meu filho. A falta de, eu não sei como é que eu posso dizer, mas eu acho que é a falta de humanidade, as pessoas se colocarem no lugar do outro, sabe? Porque não é fácil você passar por tudo aquilo e ainda a pessoa dizer, não importa, apenas não é o seu filho. Por que você acha que eles mudaram de ideia e falaram isso, de que ele estava com o documento, não era o seu filho, não precisava voltar mais lá? Porque eu acho que a pessoa tem que ter comprometimento daquilo que ela faz.
Não importa se ela é uma cozinheira, se ela é uma faxineira, se ela é um médico, se ele é... Não importa. Tudo que você faz, você tem que ter um comprometimento. E principalmente com vidas. Quando se fala de um desaparecido, muita gente diz, você está procurando porque você não tem o que fazer. Não, ele tem uma mãe e não importa quem ele era ou quem ele é. Ele tem uma família. E as pessoas hoje, elas não trabalham pelo coração. Elas trabalham apenas por trabalhar. Porque se aquela pessoa tivesse se colocado 1 minuto no meu lugar, primeiro que ela não iria deixar aquele corpo sem a identificação de cara. Segundo que ela não iria mandar eu voltar para casa e me ligar 00:01 de um domingo e simplesmente dizer para mim, não importa. Ela te ligou à 00:01 do domingo, você iria lá na segunda. Na segunda de manhã. Voltaria lá na segunda. Exatamente. E aí, até hoje eu tenho isso na minha mente. Será que era o meu filho? Eu não esqueço daquela situação, sabe? Não esqueço. E eu acho que pra gente encontrar os nossos filhos, o que está precisando é as pessoas aprenderem que não é só com a Lucineide, não é só com a outra mãe, não é porque o meu filho é da periferia, ou é da quebrada, ou porque o filho do outro porque é negro, ou porque ele usa uma droga. Não, ele é um ser, seja quem for, ele é ser humano, e ele tem o direito dele, o espaço dele. Ele levanta, ele vai para a escola, ele precisa voltar da escola. Se ele não for para a escola, tem alguém que te cobra, porque o teu filho não está indo para a escola. Mas detalhe, quando o Felipe estava na escola, quando ele desapareceu, eu não me lembro que ninguém tenha ligado para perguntar, ligou sim, para perguntar por que o Felipe não estava indo. Eu disse que ele estava desaparecido. Minto, eu disse que eu não sabia onde ele estava, que ele tinha saído de casa e não tinha voltado, porque eu não sabia o que era desaparecido. Até então você não sabia que isso era possível? Não, nunca imaginei. Eu sempre me perguntei isso também. Na verdade, quando a gente começou a fazer o programa, era esse questionamento que a gente tinha, né? Como que pode uma pessoa desaparecer, né? Uma coisa é a gente perder uma moeda, uma caneta, sumiu a caneta no vão do sofá, sei lá. Sim. Né? Qualquer coisa assim. Qualquer coisa que não consiga voltar sozinho, né? Como que uma pessoa desaparece? Então, era essa pergunta que a gente tinha que motivou a gente a fazer o programa. E é engraçado que essa pergunta ainda continua, né? Porque como que pode? E continua mesmo a gente sabendo que são vários os motivos que levam uma pessoa a desaparecer, né? A princípio a gente achava que eram poucos, né? Sei lá, a pessoa quis desaparecer ou desapareceram com ela, né? A pessoa, sei lá, morreu, está em algum lugar. Mas não, tem outros motivos, tem outras razões e pode acontecer com qualquer um, né? Com qualquer um pode ser. Às vezes as pessoas têm o hábito de julgar, como eu acabei de dizer, a periferia, o negro, o usuário. Mas quantos tem aí? Vamos citar aí a Jovita Belfort. Pois é. Um nome, né? Uma pessoa que tem aí uma certa, como é que eu posso notoriedade, dizer? Exatamente. Né? Por que ela não encontrou ainda a filha dela? Pois é. Mistério? Não é verdade? Aí você vai dizer que é só a periferia? Não, e tem outros e outros e outros. Lógico. A gente sabe que existe as fatalidades na periferia. Mas até a fatalidade, ela precisa ser clara. Esclarecida. Exatamente. Não importa como tenha acontecido, né? E as pessoas têm que aprender uma coisa, que existem as leis para serem cumpridas. E por que as leis não são cumpridas com os nossos desaparecidos? Porque se o seu carro for roubado, o que você faz? Imediatamente. Você vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e se ele foi encontrado lá em Manaus, vão saber que é meu e que foi roubado, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente já falou aqui, porque até um celular, se for roubado, ele tem o código e-mail e que é possível saber em qualquer outro lugar que esse celular foi roubado e que pertence a fulano. Agora, com uma pessoa não tem isso, né? Para você fazer o boletim de ocorrência, era uma burocracia. Hoje você pode fazer o boletim de ocorrência, até pela desapareceu, internet, né? Faça. E jogue nas redes. Sim. Com o número do boletim de ocorrência. Porém, o boletim de ocorrência do Felipe só serve aqui em São Paulo. O menino que desapareceu com ele, a família dele é de Minas. Se o Felipe estivesse em Minas, ele poderia usar todos os documentos, que ele não era procurado como desaparecido.
Só para que vocês saibam o que a Neide está falando, do menino que desapareceu com ele. Ele estava com um amigo no dia, né? Os dois estavam na mesma moto, né? Não, o Felipe foi na casa do amigo de moto. Sim. Chegou na casa do amigo, foi visto na padaria conversando com o amigo. O amigo estava na casa dele. Ah, tá. Entendeu? Eles não estavam andando. Não. Mas e a história da Blitz? Eles não estavam juntos na Blitz? Então, existiu essa conversa de que não foi nenhuma Blitz. Existiu essa conversa uma abordagem. Que houve uma abordagem num lugar longe da casa do Vinícius e mais longe ainda da minha. E longe da padaria, também onde eles tinham sido vistos. Isso. Que teve um rapaz. Por que eu digo que houve essa abordagem? Nós juntamos um grupo, que os meus filhos, por serem motoqueiros, têm muitos amigos, que todos têm moto. Juntou aquele monte e saiu para as ruas para procurar. O nosso ponto de parada para descobrir se alguém sabia era um posto de gasolina próximo da casa desse colega do Felipe. E nesse posto de gasolina, como tinha muito motoqueiro, parou um rapaz, perguntou o que estava acontecendo. Meu genro falou: a gente está procurando um menino que saiu de casa ontem, não voltou mais. Ele falou assim: mano, ontem à noite, quando eu estava voltando do trabalho, que ele é entregador de pizza, era pelo menos, né? 13 anos agora, eu não sei. Entregador de pizza. E quando ele estava voltando para casa, ele viu uma abordagem de um rapaz e ele mostrou as características do rapaz. Nós não falamos nada, ele falou. Idêntico ao Felipe. Tudo que ele falou, idêntico ao Felipe. Porém, a moto também, o jeito da moto, tudo. Só que ele não se preocupou em olhar a placa, porque ele perguntou pro policial: tá tudo bem? Não. Houve algum problema? Ele falou assim: não, já tá tudo resolvido. Fui até o posto policial. No dia seguinte, depois que ele falou isso, que já era no dia 4, eles falaram que não houve nenhuma abordagem. Então, ficou a contradição. Era a Guarda Civil, né? Isso, era GCM, né? GCMs. E foi chamado todo mundo, levei o caso para ouvidoria, né, do GCMs, tudo, mas nenhuma resposta. Tá, e aí esse rapaz, você falou que perguntaram, né, na abordagem se estava tudo bem. É esse rapaz da moto que viu a abordagem, ele que perguntou pro guarda se estava tudo bem, o guarda disse que estava tudo resolvido. Que estava tudo resolvido. E aí fomos até a base, né? E falaram que não tinha acontecido nada. Mas também não é certeza que aqueles dois que estavam na abordagem eram o Felipe e o amigo, é certeza? Então, a questão na abordagem só tinha um rapaz. Ah, só tinha um. Que pelo que ele disse, as características eram do Felipe. Moto, o outro rapaz... O outro já não estava mais... Esse ninguém sabe, ninguém viu. E o interessante é que os dois desapareceram, né? Os dois. Os dois desapareceram e o mais triste da história é que a gente não tem notícia de nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque se encontrasse um, encontraria o outro. Provavelmente. Né? E você vê que 13 anos se passaram e a gente não tem nenhuma ajuda das autoridades. A gente não tem nenhuma... Porque eu acho que deveria ter uma investigação mais em cima ali, sabe? Para ter uma resposta. Nada. Se eu não for procurar o Felipe, se eu não vier atrás de uma pista que seja IML, que seja o que for, não tenho respostas. Mas existe tantas leis aí, né? Tantos projetos que estão sendo colocados, que tá existindo aí vários e vários projetos de leis em cima do desaparecimento. Porém, para nós que estamos com nossos filhos há mais tempo desaparecido, não muda nada. Sabe? E só a gente que busca. É igual o DNA, né? A gente vê muito em casos, né, fora do Brasil, nos Estados Unidos, geralmente. Sei lá, nos anos 80 não tinha muito teste de DNA, então muito caso de crime, de assassinato e tal, não era resolvido porque as únicas provas que se tinham às vezes eram um copo, alguma coisa que tinha o DNA, acharam um chiclete na cena do crime, sei lá, qualquer coisa, um cigarro, só que o DNA não era avançado nessa época. E aí esse caso ficou lá 30 anos parado. Só que quando
né, para a maioria desses casos, né, quando surgiu, né, o DNA e isso começou a ficar popular e mais acessível, né, e que o poder público começou a usar como parte da solução, né, desses casos de crime, muitos desses casos antigos eles foram atrás de novo, eles buscaram, falaram, vamos pegar, né? Eu lembro que teve caso que pegaram, fizeram uma força-tarefa, uma equipe só para trabalhar em casos antigos. Aí pegaram casos de 30 anos atrás, agora vamos fazer teste de DNA. E muitos desses casos eles encontraram os assassinos, que às vezes estavam ali embaixo do nariz deles o tempo todo. Nesse caso, eu acho que a mesma coisa deveria ser feita, né? Tipo, como melhorou o esquema de investigação e algumas coisas, né, foram acrescentadas, né, nos trâmites ali de investigação, poderiam também olhar para esses casos do passado, né? Então, você disse bem, os DNAs, eles são favoráveis para o crime. Uhum. Desaparecimento não é. Nem isso eles colocam, não é crime. Então, até isso é um impeditivo, né? Até isso. Hoje, eu mesma fiz um DNA, logo que o Felipe, em 2010, eu acho, eu fiz um DNA da USP, até com a doutora Gilca Gattar. Uhum. Foi feito o DNA de várias mães, porém, houve vários problemas que pararam, acho que falta de material, pararam de colher o material. Acho que foi ano passado que começou de novo um novo, vamos dizer assim, né? Um novo lote, né, de DNAs, porém foi um algo assim tão estranho que muitos familiares não conseguiram fazer esse DNA. E hoje eu não sei, eu faço uma pergunta: onde estão armazenados esses DNAs? Eu ia te fazer outra pergunta. Esses DNAs estão sendo comparados com o quê? Pois é, com o quê? Você tá vendo? Porque não adianta coletar o seu DNA apenas, vai comparar com qual? O quê? Eu acredito, como mãe acredito que esses DNAs eles possam ser comparados com vários cemitérios clandestinos que estão sendo encontrados. Sim. Que pode ser que, se confrontar, com certeza vai encontrar muita gente. Ou até com os corpos que estão no cemitério de Perus, por exemplo, também. Tem muitos. Sim. E que já tentaram dar fim nas ossadas que tem lá, né? Eu fui uma das que fiz a matéria. Tentaram dar fim nas ossadas que estão lá, tipo, vamos incinerar tudo, acabou com isso, libera o espaço. Como assim, gente? Como que faz isso? Queima de arquivo, não é não? O nome só pode Porque se o meu filho estiver morto, alguém o matou. Para que a gente tente descobrir alguma coisa, precisa primeiro fazer a comparação do DNA, certo? Para chegar a alguma resposta. Se não tem uma ossada, por que eu vou ficar perdendo meu tempo fazendo DNA? Como que você vai queimar ossadas? Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente está falando de ser humano. Pois é. Que desapareceu. A gente não está falando nenhum cachorro. Porque eu tenho meu cachorro, eu amo meu cachorro. Se o meu cachorro falecer, que ele já está velhinho, pode ter certeza que eu não vou jogar ele na lata do lixo, nem vou jogar no terreno baldio. E eu estou falando do meu filho, muitas mães falando dos seus filhos, e eu pergunto, por que o Estado é tão omisso a essa situação? Porque a gente tem nossos direitos. Todos os desaparecidos têm direitos. Não se faz um DNA que se coloque ali, olha, os familiares têm direito de saber o que está acontecendo, aonde está armazenado. Quem são as pessoas que podem ter o direito de resposta para trazer para essas famílias? É como se nós fôssemos o quê? No primeiro ano, sabe? Aquela criança que vai pro prézinho para aprender o A, B, C, D. Nós estamos desse jeito. Só que os anos estão passando, a tecnologia está aí. O Felipe, de 13 anos atrás, não vai ser encontrado? Vai. Vai, porque ele tem uma mãe. Eu tenho certeza. Não vai ser uma fibromialgia, um reumatismo. Não vai ser uma pneumonia que vai me parar. Só vai me parar de eu buscar o meu filho, de encontrar se eu estiver no caixão. Porque enquanto eu estiver respirando, você pode ter certeza, Anderson, do mesmo jeito que eu te falei aquele dia lá em casa, eu vou achar o Felipe. Mas você pode ter certeza, isso é uma mãe que está falando. Porque não precisa, pode existir 10.000 leis. A lei do meu filho, eu vou atrás. Eu não quero saber aonde, com quem. Eu vou no inferno buscar o Felipe. Porque ele é meu filho.
quem conseguiu colocar ele no mundo fui eu, com dificuldades. Para, como diz o português rasgado, né? As mães de antigamente falavam, vou parir. Eu que coloquei ele no mundo. E para você chegar 13 anos depois e você não vê um avanço... A Neide chegou aqui com um aplicativo, né? Com um motorista de aplicativo. A primeira coisa que ela falou quando chegou aqui foi que o motorista... Conta a história. ele falou assim... Onde eu vi, eu falei, expliquei que eu vim aqui fazer a gravação. Ele falou, vai passear? Eu falei, não, meu passeio hoje é outro, vou procurar o meu filho desaparecido, né? Aí ele falou, é mesmo? É. Aí, você consegue me contar? Eu falei, aí contei um pouquinho da história, né? Aí ele disse assim, mas ele já tá morto. Esse tempo todo você acha que ele tá vivo? Não, se ele tivesse vivo, ele já tinha voltado para casa. E eu disse para ele, depende. Eu não sei o que aconteceu. E os meus filhos sabem que eu, como mãe, não tenho limite para defender os meus filhos, não. Se essa pessoa que desapareceu com ele o ameaçou, aí ele ainda me questionou, mas por que ele iria ameaçar? Eu falei, quem levou o Felipe estava na maldade. Porque se não estivesse na maldade, não teria levado ele. Eu tenho certeza que ele não estava fazendo nada. E ainda que estivesse... que ele fosse atrás, então, se é que ele estava fazendo, das autoridades, porque todo mundo é tranqueira. Exato. Aí ele virou para mim e falou, não perca seu tempo, ele já está morto. Tá vendo, gente? É isso que a gente está falando. Isso dói, aqui. Gente, isso dói demais, o julgamento. É isso que a gente está falando. Assim, a questão aqui não é o que a pessoa era ou deixar. A questão aqui é onde está essa pessoa. É só isso. Tem uma mãe procurando, tem uma pessoa querendo saber onde está outra pessoa, um filho. É só isso. E no caso do Felipe, principalmente, ele não era isso, ele não era bandido. Não. Tá? Ele não era. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Durante 6 anos, se eu não me engano, o irmão do ator Marco Rica ficou desaparecido. Você lembra dessa história? Agora não. Não lembra, né? Não. Ficou desaparecido durante muito. Você lembra, né? Dessa história. Ele foi encontrado depois se eu não me engano, foram 6 anos. Deixa nos comentários aqui quem sabe, né? Para esclarecer melhor, depois a gente pesquisa. Ele foi encontrado depois desse tempo todo, que ele desapareceu, o carro dele desapareceu, ele tinha saído de São Paulo para ir para o Rio, se eu não me engano, sumiu. E ficou esses anos todos desaparecido e tal. E o carro dele foi encontrado numa ribanceira, numa região de mata inacessível, esses anos todos depois, porque alguém estava passando, capinando alguma coisa ali por perto, viu um carro lá, gente, tem um carro ali, chamou as autoridades, vieram e acharam o carro, chegaram até o carro e o corpo estava lá dentro. Ele era um tranqueiro? Pois é. Ele estava fazendo alguma coisa errada? Tem uma outra história de Brasília, ficou 30 anos desaparecido o rapaz e sumiu também, sumiu ele, sumiu o carro, sumiu tudo. E depois de, se eu não me engano, 30 anos, ou foi mais que isso, o carro foi encontrado dentro de um lago, porque alguém viu através de uma imagem, se eu não me engano, ou era a imagem de um drone, ou era a imagem do Google, de satélite, que viu um desenho, como se fosse um teto de um carro dentro da água. Certo? E aí foram lá e falaram, gente, parece que tem um carro dentro da água, né? Acho que pegou bem numa época que estava vazio, estava mais, né? O rio estava um pouco mais baixo, o nível da água, e aí deu para ver melhor. Foram até lá, era a pessoa que tinha desaparecido. Estava lá dentro do carro. Voltando de noite de algum lugar, numa curva, fez a curva, sei lá, cochilou, alguma coisa assim, ficou dentro da água, se afogou, ficou ali, morreu e ficou esses anos todos, décadas ali. Dentro de um carro. Era um tranqueira? Pois é. Essa pessoa deve ser julgada, essa pessoa deve ser, ela não estava fazendo coisa boa, não estava fazendo o quê? Dirigindo? As pessoas que nos julgam ou que não dão a mínima importância para um desaparecido, porque no meu Facebook muitas pessoas falam assim, nossa, de novo esse assunto. Sim, meu Facebook tem 800 e poucas pessoas, é para falar do desaparecido. E se a pessoa não estiver feliz, por favor, sinta-se à vontade de sair. Muito provavelmente quem fala Entendeu? Isso é alguém que não sabe o que Sim. é ter alguém desaparecido E na família. eu sempre digo, essas pessoas, eu peço, sejam meus olhos,
Seja os olhos de tantas mães que não têm paz para dormir, que não têm paz quando tá... Eu mesmo, quando tá chovendo, quando tá frio, eu me desespero. Porque a gente como vive... que vai dormir essa pessoa no meio da rua? Será que tá doente? Será que comeu? Será que tem um teto? É só será? Gente, se a gente se colocasse um pouquinho mais no lugar do outro que sofre, nosso país não precisava de governante. Nós somos uma sociedade muito grande. O que está faltando é as pessoas se colocarem no lugar da outra. A empatia, né? Porque quando eu me coloco no lugar da outra, eu vou procurar na rua. Como eu sou uma pessoa abençoada, porque o tanto de gente que diz, Neide, eu vi a foto do Felipe no metrô, eu vi a foto do Felipe no shopping, eu vi a foto do Felipe numa reportagem. Eu sei que tem alguém vendo, mas ainda falta mais, porque eu não achei ainda. Então esse pouquinho de pessoas que está faltando olhar para a gente com um pouquinho mais de amor, sabe? Procura nossos filhos, porque a gente não é fácil. Falar aqui não é fácil, falar do Felipe. Acho que tem muita gente que deve dizer assim, porque a Neide não chora. Porque hoje, quando eu penso em chorar, eu penso assim, não, eu tenho que ser forte. Eu vou deixar para chorar em casa. Agora eu preciso pedir para as pessoas, me ajude a achar um Felipe. Ajude esta causa de desaparecidos a encontrar os seus filhos. Porque tem tanta mãe que já foi e que se nós que estamos aqui não buscar pelos filhos delas, vão morrer junto com elas. A gente já tem no ar alguns desses vídeos, desses episódios. A gente fala da Dana de Tefé, a gente fala da Amélia Earhart, que isso foi fora do Brasil, a gente fala do caso da Madeleine McCann, a gente fala de todos esses casos. Esses casos todos, tem casos dos anos 20, tem casos de 1800, né? Dentro desse programa, os casos de desaparecimentos mais antigos do mundo. Por que a gente traz esses episódios e por que a gente traz esses casos? Para mostrar para vocês que isso pode acontecer com qualquer pessoa. A Madeleine McCann, ela desapareceu numa pousada, num resort de luxo em Portugal, junto com a sua família, né, europeia, e ela simplesmente desapareceu de dentro do quarto do hotel e até hoje nunca foi encontrada. Ou seja, você poderia ser essa família. E hoje você estaria procurando pela sua filha com toda certeza e certamente não estaria nem um pouco feliz de as pessoas dizerem que talvez a sua filha desapareceu porque quis, né? Ou porque ela estava no lugar errado na hora errada, não é verdade? Com o namoradinho. Com o namoradinho, né? É o que dizem. Então, assim, esses episódios estão aí, vocês podem assistir e eles existem por causa disso, para mostrar, para tirar esse tipo de julgamento e para mostrar para vocês que isso pode acontecer com qualquer pessoa e isso acontece desde sempre, tá? Esses dois programas existem por causa disso, para mostrar isso para vocês. Você pretende parar de procurar o Felipe em algum momento? Nunca, a não ser que eu encontre o Felipe. Aí eu vou parar de procurar o Felipe. Mas nessa causa do desaparecido, nesses 13 anos eu encontrei muitas pessoas fortes que me deram força para eu chegar até aqui, nesses 13 anos e 8 meses. Então, eu vou continuar na mesma busca por elas, com elas. Mas uma coisa eu digo, se não fosse elas, eu não estaria aqui hoje. Porque quando uma mãe vai embora que eu digo quando ela morre, parece que a gente acha força para dizer assim, isso não pode acontecer comigo ainda, sabe? Você fala, eu vou conseguir, eu tô com resfriado, eu vou fazer um chá para eu ficar boa, porque eu não posso morrer. É isso que dá força. E aquelas que, hoje nessa pandemia que a gente está vivendo ainda, tem muita mãe doente. E quando a gente recebe o telefonema de ou a gente liga para alguém, é como se a gente estivesse levando um pouquinho de remédio. Isso não pode acabar. É por isso que eu falo que o que está do outro lado precisa ser os olhos de quem está aqui falando. Não vou parar nunca de estar do lado das mães que até hoje estão sempre me dando força. Porque a força que eu esperava das autoridades para encontrar o meu menino, eu encontrei nas mães que também estão procurando, igualzinho a mim. Então, hoje nós somos uma família.
Uma família que chora, que se desespera, uma família que briga. Como qualquer família. Sabe? Briga assim, porque às vezes a gente fala, eu vou em tal lugar. Não vai. Você já foi? Vou. Mas eu não vou. E você, sabe? Você escuta alguém falando. Porque a família da gente já tá tão, vamos dizer assim, destruída de nos ver, nos destruindo todos os dias, com a falta de resposta, que eu mesma já não falo muito sobre isso em casa. Porque quando eu ouço meus netos perguntar assim, vovó, cadê o tio? Essa foto do tio, onde o tio tá, que eu não sei o que falar, me mata. Quando eu vejo meu filho de 21 anos dizer que não sabe quem é o meu filho, Felipe, já esqueceu? Irmão dele. É como se tivessem roubado. É como se não, roubaram. 13 anos, já está indo para 14 anos da minha vida, que eu não sei o que falar para os meus filhos. E roubaram mais os outros 16 também, né? Porque entendeu? Aquilo que você viveu, tiraram de você, né? Você fica olhando assim, você fala assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí você só ouve falar matéria de desaparecido, matéria de desaparecido. Todo dia desaparece pessoas. Não estava na hora do Brasil acordar. Tá na hora, né? Passou, né? Mas... E às vezes, e a gente quando fala, né, de autoridades, a gente também está falando de autoridade de alto escalão, né? Sim. Porque, às vezes não é a polícia, não é... porque às vezes a própria polícia também não tem recurso, né, para ir atrás, ou não tem uma tecnologia, ou não tem ferramentas muitas vezes, né? Tem casos que não há interesse mesmo, mas na maioria das vezes a gente sabe que às vezes tem algumas pessoas, como tem pessoas que, né, estão lá dentro e que colaboram, como é o caso do Sidney, né? Sim. O Sidney Barbosa, lá do Departamento de Arte Forense do DHPP, que nem era exatamente, o Sidney ele trabalha lá para atender o DHPP, não Sim. só a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, né? E mesmo assim ele colocou a arte dele, o talento dele para produzir ir atrás dessa experiência, né? Que ele foi fora estudar para aprender, né? Fazer essa arte da progressão e também estar compartilhando com outras, né, sendo um multiplicador, né, ensinando outras pessoas aqui no Brasil a fazerem também e se colocar dessa maneira, né, à disposição para fazer esse material. E algumas pessoas já foram encontradas a partir da progressão fotográfica que ele faz, né? Isso te dá mais esperança também? Olha, o Sidney é um querido. Ele é uma pessoa que ele te ensina. Eu fui muito... Foi difícil de eu encarar a progressão do Felipe. Eu não consigo, minha cabeça não entra a progressão, não consigo. Parece que eu procuro o Felipe que saiu de casa, eu não consigo abrir um espaço na minha mente para enxergar o Felipe que o Sidney me apresentou. Não é que ela não concorda com a foto, muito pelo contrário, gente, só para deixar claro aqui o seguinte, geralmente as mães, a imagem que elas ficam, dá esse bug, e a gente já acompanhou, né, uma mãe que foi lá ver a foto, depois a gente vai colocar esse vídeo aqui, a mãe que foi ver a foto da filha e ela chegou lá e viu a foto da filha tipo 15 anos depois. E sumiu uma criança e que 15 anos depois já era uma moça e estava, né, completamente diferente, obviamente. Então, não é que ela não concorda com que ela, não, esse não é meu filho, não é isso. Ela sabe que ela sabe que o trabalho foi bem feito, ela concorda. É que na cabeça da mãe, a imagem que fica é aquela última, né? Tanto é verdade isso, que ele, como eu olhei e falei, me deu um desespero, um pânico. E aí ele foi me explicar o que é o forense. Uhum. Nossa, ele explica para você assim, os detalhes de como é que é feito. Tem toda uma ciência por trás disso. E se você olhar o jeito que você olha assim para ele, você fala assim, meu Deus, ele trabalha com tanto amor com o que ele faz, que ele faz com que você entenda que aquilo ali é a sua realidade. Não é a realidade do teu filho que saiu de casa, não, é a realidade de hoje, sabe? Aí ele põe a foto do pai e vai transformando, fica idêntico. Aí eu fico olhando assim, eu até brinquei com ele, falei assim, olha, a única coisa que está diferente do Felipe é a orelha.
É sempre naquela história da orelha. Com a orelha, né? Sabe? Eu falei, não é a orelha do Felipe. Aí ele ainda brincou, ele falou assim, mas tem tudo do pai dele. Uhum. E é verdade, sabe? A progressão, ela faz com que você envelheça dentro de uma máquina. Uhum. Só que a mãe, a mente da mãe não aceita aquilo, isso, né? Sabe? Te dá aquele choque de realidade tão grande que você se pergunta, que nem agora está na hora de fazer de novo. Eu sempre me pergunto, meu Deus, eu preciso preparar minha mente para chegar lá e ele me dar uma outra foto e eu entender que eu tenho que procurar aquela pessoa nas ruas. Já vai estar menos diferente do que essa, da primeira vez, né? Vai. Ela disse que tem que fazer de novo, gente, só para vocês entenderem o seguinte, porque o ideal é fazer a cada 5 anos, se não me engano, né? 5 anos. Porque é o período em que, de fato, a pessoa já teve uma alteração, né? Eu altero todo ano, cabelo branco vai surgindo. Ano que vem, se você voltar aqui, tem mais cabelos brancos, né? Eu altero todo ano, aqui é todo mês, eu acho que muda alguma coisa. Agora, 5 anos é o período que realmente a técnica diz, a ciência diz, né, que é o trabalho que o Sidney faz, que o ideal é fazer a cada 5 anos, né? O nariz. Muda, né? O nariz cresce, a orelha cresce. O nariz muda. A primeira coisa que eu achei estranho, que eu achei interessante é o nariz, né? Você vai... Nossa, é um negócio assim impressionante o trabalho dele. Uhum. E ele faz com muito carinho. Seria tão bom que todos fizessem, sabe? Uhum. Porque é isso que eu acabei de dizer, é o que a gente precisa. Não de mais julgamento. Porque a gente já se julga todo dia. O que foi que aconteceu, por que eu não acho, o que eu estou fazendo de errado que eu não consigo chegar a uma resposta, sabe? E se as pessoas, todo mundo usasse o pouquinho de tempo que tem para ver uma imagem ou um vídeo assim, olhar e ajudar aquela pessoa, nossa, ia ser muita gente encontrada. Não. Assim como foi nos caminhão, que teve uma mãe que encontrou o filho. Sim, através da foto do caminhão. A gente contou essa história aqui. Você vê, só porque alguém parou e prestou atenção numa foto e viu a pessoa na rua e prestou atenção. Exato. Então, quer dizer, o Felipe desapareceu aqui em São Paulo, mas ele pode estar em qualquer outro estado, qualquer outro lugar. Mas se ninguém se preocupar em olhar ele, eu continuo aqui. Exato. Eu vou continuar aqui sofrendo, esperando. Exato. Como outras mães. Sabe? É muito difícil. A gente falando assim, as pessoas não entendem a dor que é. Uhum. Você não saber o que está acontecendo e o que você pode fazer, em que porta você pode bater, para que as coisas mudem. E ainda que esteja morto, alguém viu alguma coisa. Sabe, hoje em dia tem o Disque Denúncia. Não precisa, lógico que as pessoas não podem brincar, né? Trote, né? Tem não muito, pode. Né? Tem que ser uma coisa concreta, né? Não precisa se identificar, liga, né? Para que a gente saia desse desespero. Porque, gente, é a coisa... Nossa, eu já perdi minha mãe, perdi minha avó, que eu amava demais, foi quem me criou. Mas não se compara... Perdi meu irmão. Mas não se compara a dor de você não saber onde está uma pessoa. Todos eles você perdeu depois que o Felipe desapareceu? Minha avó foi depois, minha mãe depois, meu irmão antes. Teu irmão antes. Nossa. E você acha que de repente o desaparecimento dele também colaborou para o sofrimento da sua mãe, da sua avó também? Nossa, minha mãe ficou muito triste, muito, muito. Minha avózinha, ela era índia, ela não abria a boca. Mas sabe? sofria. Ela ficava só no cantinho dela, sentia, né? Com aquele cachimbo. Ela só olhava assim pra mim, fazia assim com a cabeça, como quem diz: o que a gente pode... Sabe, é o que todo mundo fala, o que a gente pode fazer? E eu sempre falo, não tenho dó da gente. Não. Porque eu acho que tem que ter, assim, empatia e ajudar. Uhum. Sabe? Minha mãe morreu com um câncer horrível. E eu tenho certeza que isso colaborou muito. Porque minha mãe foi quem pegou o Felipe a primeira vez no colo. Sabe? Teve um tempo que ela cuidou dele. E se ele aparecer hoje, não tem mais avó. Não tem mais vó, não tem mais bisa. E você vai vendo que não só eu perdi muito, mas ele também. Né? E aí você fica se perguntando, meu Deus... O tempo não volta, Anderson. O tempo não volta. O que você viveu hoje, você viveu. Acabou.
sabe? Se você teve coisas boas, você teve. Se você não teve, você não teve. E você fica... todo dia eu me pergunto, nossa, como será que eu vou encontrar meu filho? Será que ele vai trazer netos? Não sei te explicar. Porque isso foi tirado de você, então deve ser por isso. É uma sensação assim que eu acho que ele vai bater naquele portão de... Olha, o meu sonho. É um sonho que é real. É como se eu esperasse ele bater no portão, eu ir lá abrir o portão e ele dizer, ô mãe, voltei. Era assim que ele falava? Ele me chamava de velhota. O tom era esse? É, desse jeito. Aí ele dizia assim, voltei. E eu olhar assim com aqueles... Eu penso, né? 3 moleque. Olha, que cabeça. 3 moleque. E eu pegar ele assim, dar uma surra, mas surra de carinho, sabe? Por que que você me deixou esse tempo todo? Aí ao mesmo tempo eu digo, não vou fazer nada disso. Eu vou abraçar, chorar e botar todo mundo pra dentro, sabe? Era isso que eu ia te perguntar. É um negócio o que você assim, ia fazer de verdade se ele entrasse pela porta ali um dia? É um negócio assim que você fica imaginando, e nem isso você tem de concreto na vida. É triste você ver isso. Porque a Amanda, eu sei quando ela chegar lá, eu abraço, eu beijo, ou eu digo qualquer coisa, ou eu corro primeiro pros meus netos. E o Felipe, que eu não sei. Não sei. Bom, é isso, gente. Não vamos torturar mais a Neide. Se bem que se chamar amanhã de novo para ela falar sobre isso, ela volta de novo. É assim. Todas elas são assim. E com a mesma camisetinha, com a mesma foto e também com a mesma esperança, né? Você não morre, né? Não. A esperança é a única certeza que eu tenho de que eu vou achar alguma resposta. Você, naquele dia que ele desapareceu, você sentiu algo, não foi? Foi. Você sentiu, eu lembro que você me falou isso, você não sentiu algo muito legal. A mãe, quase todas as mães falam a mesma coisa. Foi. Aquelas que não falam, talvez porque não tenha percebido que sentiu algo, mas também sentiu. Depois disso, você, eu acredito muito nisso. Você sentiu, talvez você queira se enganar ali por aquela positividade e tal, mas no fundo você sentiu algo ruim que talvez pudesse ter acontecido com ele? Não. Não sentiu? A única coisa que eu... Porque assim, é igual sonho. Eu só tive 3 sonhos com o Felipe. Até hoje. No dia que ele desapareceu, que eu dei uma cochilada e eu acordei desesperada, tinha certeza que estava acontecendo alguma coisa muito ruim com o Felipe. Ele foi no quarto, te avisou que ia sair, não foi? Ele foi na janela do meu quarto e falou, mãe, eu vou aqui, e no dia seguinte eu ia trabalhar, falei, Felipe, você não demore que eu vou dormir cedo. Ele falou assim, já volto, 15 minutos eu tô de volta. Eu só vou aqui na casa do meu colega rapidinho e já tô de volta. E isso, eu lembro que eu dei uma cochilada das 9 até umas 10 e pouco. Aí eu falei pro meu marido assim, o Felipe já chegou? Aí ele falou assim, não. Eu falei, que estranho. Acho que ele foi na Amanda, que a Amanda tinha acabado de casar. Aí foi e aquilo começou aquela coisa no meu... Sabe, parecia que tinha alguma coisa me matando por dentro. E eu falei, nossa, que coisa ruim. Aí o meu marido ainda falou assim, ó, você para com isso. Ele já tava com aí eu fui pro quarto, liguei a televisão e fiquei. Eu levantava, aí eu falei, dei aquele cochilo. Acordei louca. Eu falei, meu Deus, gritando. Cadê Isso o Felipe? nunca tinha acontecido antes. Dessa forma nunca tinha acontecido antes. Aí o meu marido falou assim, você tá ficando doida? Eu falei, aconteceu alguma coisa com o Felipe. Aconteceu alguma coisa com o Felipe. Só que o desespero foi tão... Eu tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa. Só que na minha cabeça ele tinha caído da moto. Só isso que eu achei. Ou algum acidente com ele na moto. Porque como você não sabe o que é, você leva para aquilo que pode ser mais provável. Aí comecei a pedir a Deus, meu Deus, guarda o Felipe, tenha misericórdia. Sabe quando você fica naquele... Aí falei, vou na casa da Amanda. Só que era um pouquinho longe. E para ir até lá, eu não ia sozinha naquela hora. 00:10, por aí. Aí eu fiquei indo para um lado para o outro. Quando foi 4 horas da manhã, eu não aguentei sair. Aí encontrei a Amanda. E antes disso eu tinha falado para uma amiga minha, eu falei assim, tem alguma coisa que tá dizendo que vai acontecer alguma coisa com o Felipe. Ainda tava assim. Sabe? Antes desse dia 3. Aí ela ainda falou assim, você tá ficando doida. Eu falei, doida não. Eu tenho certeza, tem alguma coisa me avisando, como se tivesse alguma coisa ruim para acontecer, sabe? Sim. Aí no dia que ele desapareceu mesmo, que, né? Você teve certeza que ele estava desaparecido? Sim, eu tive certeza. Aí fiquei com aquilo, eu não conseguia sonhar, eu não conseguia pensar. Aí
Passou uns dias, eu sonhei com ele numa cama. Eu ia pra... Só que é um sonho que eu não sei o que foi aquilo. Eu sei que eu saí da minha cama e fui até a cozinha beber água. E eu vi o Felipe, e eu olhava assim, e via o chinelo dele. Eu entrava no quarto gritando, Felipe, você voltou, Felipe, você voltou, Felipe, e comecei naquela loucura. E aí ele falava assim, mãe, pelo amor de Deus, se acalme, que senão você vai morrer. Aí ele falava assim, ai Jesus, olha mãe, por que eu nunca pude vir dizer pra você onde eu tava? Aí ele levantava assim a roupa, ele não se mexia. Ele só falava. Então, eu tenho isso comigo, que o Felipe tá que alguém fez alguma maldade muito grande com o Felipe. E que ele não aparece, não volta, porque ele não consegue se comunicar, não consegue se movimentar, porque eu não sou de sonhar. E meus sonhos parece que são sonhos assim reais, sabe? Claros, né? Muito. E eu até fui com uma amiga, com a Débora, num lugar que ela até soube que teve um amigo que ficou em um lugar por um tempo e as pessoas, tipo como se fosse um lugar de louco. E lá as pessoas ficam lá um determinado tempo, quando a família não procura, eles mudam o nome daquela pessoa. Dentro desse vamos dizer assim, hospital ou clínica, sei lá. Eles até colocam um nome qualquer para poder se chamarem a pessoa, sim, ou sim, se dirigirem, se referirem à pessoa. Muda o nome. E eu tenho pra mim que o Felipe tá num lugar desse. Este é o meu... Aí a pessoa vai falar, porque você não quer viver a realidade. Não sei. Eu te perguntei isso justamente por causa disso, que a mãe sente, né? Eu tenho isso comigo. A mãe, da mesma maneira que você sentiu que algo podia ter acontecido naquele dia... A gente sabe de casos de mães que, tipo, meio até que... Tem algumas que até já deram uma conformada porque ela sente que o filho já não está mais aqui. Não é o seu caso. Não. Não é o seu caso. Não é porque você quer sentir o positivo, é porque é o que você sente, né? Eu passo com a psicóloga que ela fala sempre que, às vezes ela entra no assunto de eu não encontrar o Felipe vivo. Eu sempre falo para ela que eu não estou preparada para encontrar ele morto. Mas eu quero encontrar ele, vivo ou morto. Aí eu sempre digo pra ela, se eu encontrar ele morto, você tem que saber o que você vai fazer comigo. Ela já tem que estar preparada. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu falo sempre isso. E qual mãe está preparada para encontrar o filho morto? E eu admiro as mães que falam assim, eu acho que meu filho está morto. Porque eu não consigo falar isso. Sabe, eu fico me imaginando no lugar daquela mãe falando aquilo. Ela tem que ter uma certeza muito grande. Eu tenho a certeza que o Felipe está vivo em algum lugar. É isso. E mantenha essa esperança. E a gente pede aqui para vocês, então, vocês estão vendo a história da Lucineide, a história do Felipe. Se você quiser conhecer ela contou um pouquinho aqui, mas não vamos forçar para que ela conte de novo a história, porque ela vai desabar aqui. De novo. Então, assim, a gente tem aqui no canal, a gente tem a história do Felipe Damasceno, procure, tá lá a história completa, com dramatização, com atores ali representando mais ou menos o que aconteceu no dia, porque a gente não sabe exatamente tudo, a gente reproduziu a história de acordo com o que a mãe contou e com o que algumas testemunhas contaram, né, para você na época. Então, prestem muita atenção, não só nessa foto aqui, mas a gente vai colocar aqui no vídeo também a foto da progressão feita pelo Sidney Barbosa, lá do Departamento de Arte Forense do DHPP. Prestem muita atenção nessa foto. Você pode realmente cruzar com o Felipe em qualquer lugar, ele pode estar em algum lugar inconsciente ou, como ela falou, de repente impossibilitado de andar ou de se comunicar, né? E isso acontece muito. A gente tem como parceiro que também o Darko, contamos algumas histórias também no programa que o Darko trabalhou e ele começou o trabalho dele lá justamente por perceber que tinha muita gente ali que ele encontrava em situação de rua, que a pessoa não estava em condições de se identificar, de dizer de onde veio e tal. E aí ele começou a falar, poxa, essa pessoa deve estar desaparecida para alguém. E aí ele começou a achar gente, né, de outros estados e tal. E a gente vai também colocar algumas dessas histórias aqui posteriormente. Então isso pode acontecer com qualquer um, tá? Então essa é a mensagem, o intuito desse projeto, desse programa, desse canal é fazer duas coisas. Primeiro, encontrar essas pessoas de alguma forma, ajudar a encontrar essas pessoas de alguma forma. E segundo, e não menos importante, mostrar que
são pessoas. Mostrar que por trás dessas pessoas, antes de você julgar ou qualquer outra coisa, existe uma pessoa que era amada, que era querida, que tem uma família e tem com certeza pessoas que estão procurando por ela, tá? É um ser humano que precisa ser encontrado, tá? Então é isso. Então espero que você tenha se identificado. Eu não vou mais abusar do seu emocional aqui. Espero que você tenha se identificado com essa história, que você possa realmente, né, amolecer o seu coração aí em relação a isso. Não faça nenhum tipo de julgamento, não deixa nenhum comentário que essa mãe possa ler e achar incômodo, tá? Porque ela já está sofrendo demais, já são 13 anos de sofrimento. E colabore para encontrar não só o Felipe, como qualquer outra pessoa que a gente sabe que está desaparecida, que você vê aqui ou vê por aí em algum outro lugar, tá bom? Então esse foi mais um episódio do programa Depois de Desaparecidos. Quero deixar, né, o nosso abraço aqui para vocês que assistiu durante todo esse tempo. Quero pedir também para que você possa se inscrever no canal, recomende para outras pessoas. Quanto mais gente estiver assistindo, mais olhos que a gente tem por aí, né, podendo identificar algumas dessas pessoas. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, tá? Ative o sininho aqui para você receber novas histórias. A gente vai conversar com várias mães que participaram tanto do programa Desaparecidos no canal ENI, quanto no programa Sem Rastro no canal EXN, todos eles na TV a cabo, na TV paga. A gente vai trazer todas essas mães que participaram desses programas aqui com a gente para saber o que mudou, o que aconteceu de lá para cá, como elas estão, né? Infelizmente, a gente já sabe que tem algumas mães que a gente não vai conseguir trazer simplesmente porque elas já não estão mais entre nós, né? Essa semana mesmo eu soube de mais uma. É muito triste porque ela se foi e não teve a resposta que ela esperava, né? Então não vamos deixar isso acontecer com mais mães, beleza? Então é isso aí, fica ligado aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Porque o assunto é espinhoso, não é exatamente um entretenimento, né? Mas eu espero que você tenha se identificado com esse vídeo, com essa história e que você possa se solidarizar. E é uma ótima oportunidade para você trabalhar algo que é muito importante, que está faltando hoje para a gente, que é empatia, ok? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio de Depois de Desaparecidos. Tchau, tchau. Se você viu Felipe Damasceno ou souber de alguma informação sobre a sua localização, entre em contato imediatamente com o Departamento de Pessoas Desaparecidas do DHPP pelo telefone que está em sua tela. Qualquer informação será de grande ajuda.